O texto que serve para iniciar a nossa reflexão de hoje encontra-se em Lucas 10, 38 a 42. É um episódio que narra um acontecimento familiar em meio de uma família. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Se fizermos uma leitura ocasional destes versículos, facilmente diremos que Marta representará aquelas pessoas que se prendem com coisas triviais e que perdem o que é essencial. Mas será isso justo? É muito humano, é normal que associemos as pessoas a determinados flashes instantâneos a que assistimos ou que nos vêm contar e com isso rotulamos as pessoas, sem sabermos a que cargas psíquicas ou físicas elas estão associadas. Confinámo-las a determinados padrões só porque houve uma determinada altura em que aconteceu alguma coisa menos boa. E isso não é com certeza justo. A instrução bíblica para a reflexão dos textos bíblicos diz-nos que devemos comparar texto com texto. Um pouco ali, um pouco aqui, vendo o contexto. Neste sentido, pediria aos meus queridos irmãos e amigos que estão a acompanhar esta transmissão que não tivessem um papel passivo na leitura dos versículos que vamos ter. Que não se limitassem a olhar para a tela e a ler os versículos que vão ser projetados, mas que se munissem de uma Bíblia, preferencialmente em papel, se não for possível, de uma forma digital, para que possam acompanhar, para que possam ver em que contexto estão os textos, para que possam ter logo à partida uma visão do contexto. E se for uma Bíblia em papel, melhor ainda, porque normalmente há títulos, há referências, há também concordância. Algumas Bíblias têm referência a outros textos para se fazer a concordância, e isso enriquece com certeza a leitura e o estudo que estamos a fazer. E também aconselhava que tivessem convosco um lápis, um papel, para que pudessem anotar alguns versículos que nós vamos nomear, mas que não vamos ler. Foi assim que eu cheguei a este estudo, porque abrindo a Bíblia aqui, em Lucas 10, eu vi alguns temas que achei interessantes estarem neste contexto, nestas duas páginas. Reparei na Bíblia que estava a usar que a parábola, por exemplo, do bom samaritano, que se pode ver na imagem, não tinha uma referência a outro texto noutro evangelho. Assim como este episódio de Marta e Maria também não tinha nenhuma outra referência. Então, procurei, fui ao Google e facilmente cheguei à conclusão que realmente só Lucas é que faz referência a este episódio de Marta e Maria, assim que só Lucas é que conta a parábola do bom samaritano que foi contada por Jesus. Mas há mais coisas que nós podemos descobrir. E vamos avançando e vamos ver se realmente conseguimos ver mais algumas coisas, olhando para o contexto, olhando para esta imagem que temos perante nós, da Bíblia aberta. A primeira pergunta que nós podemos colocar é: quem é que escreveu este livro? O que é fácil de responder é Lucas. E quem era Lucas? Diz-nos
que Lucas era um gentio, que tinha uma formação, tudo indica, em medicina, e que se converteu pelo testemunho que os que andaram com Jesus, os discípulos e outros, os apóstolos também, alguns deles, contaram a Lucas. E isso foi o motivo para que ele se convertesse, tivesse fé em Jesus e aceitasse Jesus como o Messias enviado de Deus. Podemos ler o seu testemunho em Lucas 1, 1 a 4. Lucas 1, 1 a 4. Em que Lucas, no prefácio, dá algumas razões de porque escreve o livro. Lucas 1, 1 até 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio, e foram ministros da palavra. Ou seja, portanto, agora, aqueles que presenciaram são ministros da palavra. Pareceu-me também, a mim, conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas escreve com o objetivo, escreve a Teófilo e com o objetivo de dar a certeza das coisas que ele já tinha conhecimento. Ter conhecimento só não é suficiente. É preciso ter a certeza, é preciso ter fé. E Lucas também enfatiza o facto de fazer uma narração por ordem, com ordem e minuciosa. Ele foi muito minucioso da recolha de informação. Então, neste contexto, será que tem assim tanto interesse um episódio deste, um episódio familiar, uma desavença familiar, talvez, contada no Evangelho? Veremos mais adiante. Então, e quem seria Teófilo? Será um nome individual? Será um representante de um coletivo? Bom, o nome Teófilo significa amado ou querido de Deus, ou amigo de Deus. Esta expressão, com certeza, nos traz à memória alguma coisa. Parece que já estou a ouvir os irmãos em casa a falar em Abraão. É verdade. Podemos ver isso em Isaías 41:8 ou Tiago 2:23. Na sua aliança com Abraão, Deus estabeleceu um sinal de adesão no corpo, a circuncisão, mas também na mente, mudando do nome de Abraão para Abraão, com mais um A. Nós sabemos que os nomes antigos dos nossos patriarcas tinham um significado, refletiam a personalidade, o caráter dos mesmos. Ora, pois, Abraão, que significa pai ilustre, passou de pai ilustre para pai de multidões. Portanto, reflete aqui a sua mudança de personalidade, de caráter. Jesus, quando esteve na terra, reiterando a aliança que tinha estabelecido com Abraão, deu-nos um novo sinal de adesão ao reino de Deus. Também, quer no corpo, quer na mente, o batismo da água e do Espírito. Mas Jesus foi um pouquinho mais a longe. Para que nos sentíssemos mais próximos do divino, Jesus disse mais alguma coisa. E podemos ler isso em João 15:15. Em João 15:15, vamos ver o que é que Jesus disse mais. João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, aqueles que agora estão com Jesus não são servos, mas são amigos. Amigos de Deus. Então, teófilos. Então, cristãos.
Então parece que Lucas, ao escrever para Teófilo, está a escrever para os amados para os amados de Deus, que somos todos nós, aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Portanto, Lucas escreve para ti e para mim, meu irmão. Para este Israel espiritual que quer ter batismo e a mudança de caráter, um caráter à semelhança do seu mestre. Portanto, talvez este episódio que nós lemos há pouco, este episódio familiar, tenha aqui também alguma coisa para que possamos aprender acerca deste mestre. Até porque ele está presente. Eu dei o título a esta reflexão de Marta, um discipulado desconcertante. Um discipulado ou um ministério desconcertante. E a palavra desconcertante terá dois sentidos. Perturbador, alguma coisa que é perturbadora, mas também fora do comum ou extraordinário. E daquilo que pesquisei, que estudei, realmente o discipulado de Marta enquadra-se neste adjetivo. Vamos ver se conseguimos saber quem era Marta. Marta é a irmã mais velha de uma família, de um conjunto de 3 irmãos, cujos pais não são apresentados e, portanto, supomos que já teriam falecido. E talvez falecido precocemente, deixando ao cargo de Marta a educação, o sustento dos seus irmãos. Sobre os ombros de Marta há, portanto, uma grande carga. Porque ela, para ter cuidado dos seus irmãos, não poderá preparar-se para ser uma noiva, para ter um noivado, para se casar. E sabemos que naquela cultura, uma mulher que não tivesse esposo, não tinha a proteção socioeconómica do homem, não ia ter filhos que a protegessem na velhice e seria olhada com desdém por não ser abençoada com a bênção da maternidade. E não iria cumprir o plano que estava inerente à aliança com Abraão de acrescentar almas a esta sociedade, a este grupo, a esta multidão de que era Israel. Portanto, vemos já aqui que há um extraordinário altruísmo da parte de Marta. Mas vamos vê-la mais, com outras características. Vamos vê-la como um líder de fé, decidida e também com muita coragem, uma corajosa. Vamos ver em João 11, 20, textos que nos ajudam a chegar a essa conclusão. João 11 e 20. Estamos numa situação complicada, uma situação de angústia, de tristeza para a família. Lázaro adoece e falece. Jesus atrasa-se a chegar ao pedido que a família faz, que as duas irmãs fazem. Então estamos em João 11, 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta, portanto, é decidida e vai em frente, vai ter com Jesus. O verso 22, aliás, o verso 21 primeiro. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta manifesta aqui uma fé em Jesus. Fé de que Jesus é o Messias. E que se ele estivesse, teria poder para impedir a morte de seu irmão. No capítulo a seguir, Jó 12, 1 e 2, vamos encontrar outra situação em que Marta está presente. Jó 12, 1 a 2. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era nos que estavam à mesa com ele. Então, vemos aqui Marta numa festa, numa ceia,
a Jesus 6 dias antes da Páscoa. O que é que isto quer dizer? 6 dias antes de Jesus ser condenado e ser pendurado na cruz. Sabemos que os judeus estavam nesta altura com um ódio terrível a Jesus e aos seus discípulos e a todos aqueles que o acompanhavam. Sabemos até que eles intentaram matar a Lázaro, porque Lázaro era uma prova viva de que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. Então, vemos aqui realmente como Marta era corajosa. Vamos voltar ao relato de Lucas. Marta está cheia de trabalho. Ela sente a responsabilidade de ter que alimentar todos aqueles que chegaram à sua casa. Fazendo assim as contas por alto, seriam no mínimo 16 pessoas. Jesus, os seus discípulos, mais os 3 de casa. Provavelmente com Jesus viriam mais alguns companheiros, mais alguns acompanhantes. Casa de Marta provavelmente era uma casa de portas sempre aberta. Haveriam muitas pessoas que por ali estavam. Se tivéssemos disponibilidade, poderíamos ver como provavelmente em casa de Marta haveria um pequeno grupo que era liderada por Marta. Marta tem então a responsabilidade de alimentar estas pessoas. Não só porque é costume, porque é hábito no Médio Oriente isso acontecer, mas também porque Marta conhecia os ensinamentos de Jesus. Voltamos ao nosso capítulo 10 e logo no início, 10:1, temos como título a missão dos 70 discípulos. Diz assim, 10:1, e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir. Deixamos agora os outros versículos e vamos só para o 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Marta conhecia estes ensinamentos de Jesus e queria ser prova de como se deve receber um rabi. Aliás, Marta conhecia também a tradição que os rabis vinculavam. E numa das normas, que mais tarde é transcrita para o Talmud, há uma norma que diz mais ou menos assim: aquele que recebendo um rabi partilha com ele do que é seu, a sua dádiva é semelhante à oferta no templo. Marta conhecia isto. E conhecendo isto, ainda maior é a sua responsabilidade para poder alimentar aqueles que chegaram à sua casa. Das donas de casa que estão a ouvir esta mensagem, quem não ficaria ansiosa, preocupada, com os cabelos em pé, sabendo que tem que alimentar esta quantidade de pessoas? Com certeza que a despensa de Marta não seria assim tão bem fornecida. Mas Marta quer fazer o seu melhor. Este episódio não é mais do que a vivência daquilo em que alguém muito genuinamente acredita. E Jesus sabe disso. E daí a forma gentil e até afetuosa que Jesus tem para advertir, para chamar a atenção Marta. Marta, Marta. Nota-se ali que há um amor patente a Marta. Quem já não se sentiu desamparado com um projeto que elaborou para a igreja, para servir os irmãos, para enriquecer a sua vida espiritual e depois não teve a adesão, não teve a ajuda que o projeto merecia, que o objetivo merecia? Mas não desanimem, não se sintam desanimados.
porque com certeza que no estudo que fizeram, na preparação desse projeto, ficaram mais enriquecidos. E sintam-se também compensados porque o fizeram para Deus. Mas Marta já tinha errado ao apontar, ao condenar a Jesus, dizendo não te importas, e ao condenar a irmã também. Mas ela ainda faz outra coisa, vitimiza-se, diz que está só. Não te importas que eu sirva só, que eu fique só? Ela vitimiza-se. E nós sabemos como esses sentimentos, como essas emoções podem sufocar a nossa fé. Não deixemos que isso aconteça. Procuremos o Mestre, procuremos sentir dele as suas forças, porque ele não nos desampara. Por vezes, desligando-nos dessa ligação com o Mestre, fazemos coisas que Deus desaconselhou. Podemos ver isso em Lucas 6, 37 e 38, que diz: não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. As respostas desconcertantes de Jesus nos Evangelhos são várias. E podemos ainda ver neste texto que nos tem ajudado, nestas páginas abertas da Bíblia, no capítulo 10, podemos ver mais uma resposta desconcertante de Jesus. Os discípulos, os 70, estão a chegar, depois da sua missão cumprida, e vêm alegres, vêm a contar a Jesus o que aconteceu. Vamos ver Lucas 10, 17 e 18. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu via Satanás como um raio, cair do céu. Que resposta tão estranha, tão desconcertante. Porque é que Jesus vai falar aqui de Satanás? Pois é. Satanás tinha um ministério lindo, um ministério extraordinário. Era um anjo de luz. Tinha sido um ministério dado por Deus. Mas ele foi desviando o foco. Foi achando que ele próprio tinha luz própria e que tinha uma verdade. E deixou de ser fiel ao Senhor. Por vezes também pode acontecer isso connosco. Com aquilo que fazemos, com os resultados que obtemos, podemos também achar que temos uma luz própria e uma verdade própria. Mas Deus diz-nos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Este é o conselho de Jesus aos discípulos, a vós e a mim também. Ainda dentro deste contexto, virando a nossa folha da Bíblia, avançando uma página, vamos ver outra resposta desconcertante de Jesus a uma mulher. Vamos ver isso em Lucas 11, 27 e 28. Jesus ensina muita coisa, faz alguns milagres, e no versículo 27 de Lucas 11, diz assim: e aconteceu que, dizendo ela estas coisas, uma mulher de entre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele, Jesus, disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É normal uma senhora que viu o que Jesus disse, que viu o que Jesus fazia, ter esta expressão. Mas Jesus salienta aquilo que é importante. O que é importante é que se ouça a palavra de Deus e aguardem.
Outra resposta desconcertante de Jesus, também a conhecemos muito bem, é que Jesus dá a Nicodemos. Vamos encontrá-la em João, dois, 5. Aliás, não é 2,5, é 3,5. É João 3,5. E diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos tinha perguntado o que é que precisava para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E Jesus respondeu: necessário te é nascer de novo. E Nicodemos não percebeu. E Jesus adianta esta explicação. É necessário de nascer da água e do Espírito para se poder entrar no reino de Deus. Esta é a explicação para Nicodemos. Nascer de novo, sepultar o velho homem nas águas do batismo e ressurgir para uma vida de transformação pela ação do Santo Espírito, aprendendo dele e trabalhando por ele e para ele. Com estas duas valências. Se formos novamente à nossa imagem da Bíblia aberta, vamos encontrar a missão dos 70, o evangelismo, o partilhar com os outros a mensagem. Vamos encontrar a parábola do bom samaritano, o ajuda ao próximo. Vamos encontrar a escolha de prioridades neste episódio de Marta e Maria, saber aquilo que é importante com vista à nossa salvação. E no final, no capítulo 11, quando começa o capítulo 11, vem a oração dominical. Dominical não tem nada a ver com nenhum dia da semana. Dominical tem a ver com Dominus, que traduzido é mestre, que tem o domínio. E é a oração que Jesus nos ensina para falarmos com o Pai. Temos aqui as 3 coisas que são importantes para sustentar, para manter a nossa vida espiritual. A partilha da palavra, o cuidado com o próximo, a escolha de prioridades e a oração. Este foi o texto que nós trouxemos para a meditação hoje, que penso que é essencial para a nossa vida. Que Deus nos oriente nas escolhas das nossas prioridades, em vista à nossa salvação. É a minha oração.